A seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal, realizado pelos coordenadores do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é Maria Visconti e hoje nós vamos para o 8º episódio da nossa temporada temática que está intitulada como A Construção do Holocausto. O objetivo dessa temporada é abordar uma das perguntas que vocês mais fazem pra gente, que é como o Holocausto foi possível. Como nós já mencionamos aí no primeiro episódio, a gente está partindo do conceito do Karl Schlennis de The Twisted Road to Auschwitz, ou seja, a estrada enviesada para Auschwitz, que, como o autor propõe, é um entendimento de que o caminho para Auschwitz não foi contínuo. Certos passos foram necessários para chegar até o extermínio, mas essa sequência não era óbvia e esse processo não foi uma ação contínua ou única. Então, pensando nisso, o NEPAT decidiu elaborar essas questões aqui no podcast, e esses episódios dessa temporada são mais curtos, estão tratando de acontecimentos-chave para compreender o processo de extermínio e também os seus agentes. A gente está utilizando aqui diversos autores como embasamento teórico e estamos falando de questões que se iniciam nos primeiros anos do Terceiro Reich e seguem cronologicamente até o fim da Segunda Guerra Mundial. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Operação Barbarossa, enfim, como vocês quiserem chamar, que foi o momento em que os nazistas invadiram a União Soviética. E esse momento também marca o início do assassinato em massa dos judeus, porque foi uma das etapas mais importantes para a gente compreender essa virada de chave em direção ao extermínio. Caso vocês não tenham ouvido ainda os outros episódios dessa 5ª temporada, eu recomendo que vocês voltem e ouçam na sequência, já que a proposta é justamente traçar essa cronologia da radicalização e da perseguição dos judeus, e os episódios são curtinhos, então vai ser tranquilo de todo mundo conseguir acompanhar na ordem aí. E vou aproveitar aqui também para lembrar vocês que todas as referências bibliográficas dessa série e de todos os outros episódios também estão nos posts do nosso site, então vocês podem conferir tudo lá. Vamos lá? Bom, gente, a Operação Barbarossa teve início no dia 22 de junho de 1941, quando as tropas alemãs invadiram a fronteira da União Soviética e deram início ao seu avanço no leste. E é importante a gente lembrar que até então os nazistas e os soviéticos tinham feito um pacto de não agressão, chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, ou Molotov-Ribbentrop, que foi um tratado em que eles concordavam aí que eles seriam inimigos, mas que eles não iam brigar um com o outro. No final das contas, eles iriam dividir a Polônia, mas eles não iriam brigar entre si. Mas da parte dos nazistas, o pacto Ribbentrop-Molotov era apenas uma trégua estratégica e muito temporária para que eles se preparassem para a eventual guerra contra a União Soviética. Só de curiosidade aqui, gente, a Operação Barbarossa foi uma das maiores operações militares da história moderna. O exército alemão mobilizou cerca de 3 milhões de soldados só para essa operação, isso sem contar com as tropas auxiliares da Finlândia, da Romênia, da Croácia, da Hungria, que eram países que eram aliados aos nazistas naquele momento. Então a gente está falando aqui de uma guerra em uma escala que é até muito difícil da gente conseguir mentalizar. Assim, inclusive atualmente. É um fronte muito extenso, um número de soldados assim absurdo e um número de mortes também ainda maior. Então, assim, é importante a gente ter isso em mente quando a gente está tratando desse momento. Mas, para a felicidade geral do mundo, pelo menos naquele momento, a invasão não foi de acordo com os planos dos nazistas. Eles se prepararam para uma campanha rápida, uma vitória rápida, e esse não foi o caso. Na verdade, o Exército Vermelho conseguiu interromper o avanço da Wehrmacht, do Exército Alemão, com custos altíssimos, forçando o Exército Alemão a lutar no inverno, que era uma situação para a qual eles não tinham se preparado. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo já sabe na história, o exército russo é o que barra aí muitos momentos das guerras modernas. Mas, enquanto essa campanha militar se prolongava, é importante a gente ter em mente agora a população judaica na União Soviética que estava, sim, sofrendo as consequências. Parafraseando aqui o historiador Jürgen Matthaus, o assassinato dos judeus soviéticos representou um salto quântico em direção ao Holocausto. Bom, gente, desde o início, o plano dos nazistas para essa invasão, para a invasão da União Soviética, se baseava em uma estratégia de aniquilação e de destruição, de uma vez por todas, do comunismo soviético. Então, além da violência assassina que foi dirigida aos judeus, os nazistas também não pouparam nem os soldados do Exército Vermelho e muito menos a população soviética. E aí, citando o Matthaus, esse historiador novamente, abre aspas, na época de sua retirada final, em 1943 e 44, os alemães haviam devastado a maior parte do território ocupado, queimado milhares de aldeias e despovoado vastas áreas. É difícil chegar a estimativas confiáveis sobre as perdas soviéticas totais. Um número de pelo menos 20 milhões de pessoas parece provável. Fecha aspas. Bom,
né, números aí absurdos, mas eu acho que um ponto para a gente chamar a atenção aqui é essa noção do leste, né? O que era o leste? O leste era um espaço que ocupava um lugar muito distinto e muito específico dentro da ideologia e do imaginário dos nazistas. Ele era esse tão desejado que a gente ouve várias vezes aí, né? Espaço vital, que garantiria a sobrevivência da raça ariana, mas que naquele momento estava ocupado por ameaças, assim, as maiores ameaças de sobrevivência racial dos arianos, que eram os judeus e os comunistas, né? E é bom lembrar que a gente já falou isso em outros episódios, que para os nazistas esses dois inimigos eram uma coisa só, né? A ameaça judaico-bolchevista, né? Comunismo e judeu era tudo a mesma coisa. E, assim, como a gente está falando do leste, né, é muito importante a gente também reforçar que esse leste europeu era enxergado através das lentes do imperialismo europeu. Né? Então, aquele território estava destinado à colonização alemã, e os povos que estavam vivendo lá eram, em última instância, um obstáculo à realização desse projeto colonial alemão. Então, quando a gente está pensando aí nas populações da Polônia, da Ucrânia, da União Soviética de maneira geral, né, dos Balcãs, todas as populações estavam agrupadas dentro da categoria povos eslavos, que eram vistos pelos nazistas como marcadamente inferiores. Eles eram europeus, aí, entre aspas, degenerados, contaminados por elementos asiáticos, e por isso eles não poderiam ser vistos como plenamente europeus. E, naturalmente, né, dentro dessa hierarquia, o lugar mais baixo de todos era ocupado pelos judeus do leste, que era chamado de Ostjuden, né, literalmente judeus do leste. Ou seja, a Operação Barbarossa era o momento mais crucial da guerra e o momento em que o exército alemão iria enfrentar a totalização de tudo o que eles tinham visto até então como hostil e como o antitético, né, como a antítese da raça ariana. Por isso que essa operação era tão importante. E essa combinação de fatores, infelizmente, foi fatal. A gente está falando de um contexto de guerra total, de enfrentamento do inimigo número 1, né, do mais poderoso e mais ameaçador inimigo da existência da raça ariana. E nesse contexto, né, não é surpreendente, então, a brutalidade dos soldados nesse contexto de guerra, especialmente direcionada a pessoas que eles já viam como sub-humanas muito antes da guerra. Né? Válido lembrar que essa ideologia nazista estava aí, né, em percurso já há muitos anos. Como pontua o historiador Christopher Browning, nada ajudou os nazistas a travar uma guerra racial tanto quanto a própria guerra, ou seja, né, a Segunda Guerra Mundial. Um parênteses aqui, nós temos uma entrevista com o Christopher Browning no nosso canal do YouTube. Caso vocês tenham interesse de ver, está lá disponível com legendas automáticas em português, se vocês tiverem interesse. Bom, então, as linhas de conduta definidas pelo alto comando militar requeriam medidas, de acordo com Browning, medidas impiedosas e energéticas contra os instigadores do bolchevismo, guerrilheiros, sabotadores, judeus e a erradicação total de qualquer resistência ativa ou passiva. Então, como a gente pode perceber, os soldados estavam absolutamente livres para agir como eles bem entendiam, desde que as suas atuações não ferissem a disciplina militar e, principalmente, desde que as suas ações, né, fossem de acordo com o que a ideologia nazista estava pregando. Apesar dessa liberdade para a violência, nesse mesmo período de meados de 1941, os nazistas ainda não tinham concebido efetivamente os planos que futuramente ficariam conhecidos como a solução final da questão judaica, né? Ou seja, o assassinato em massa sistemático de todos os judeus da Europa. Justamente por isso, os precedentes estabelecidos aí logo nas primeiras semanas da Operação Barbarossa se mostraram muito cruciais e alteraram o curso da política judaica no regime nazista. Isso porque, né, à medida que o exército alemão ia avançando, as unidades policiais, mas também os batalhões de reserva ou até mesmo os batalhões do exército regular, eram designados para, entre aspas, pacificar o território. Essas unidades, então, tinham como tarefa a eliminação de ameaças que poderiam, né, comprometer o sucesso da operação militar, ou seja, soldados, homens de idade militar, homens judeus em idade militar, comissários do Partido Comunista. Todas essas pessoas eram vistas como ameaças ao sucesso da operação militar nazista naquele momento. Então, os nazistas, né, utilizavam pretextos como pacificação, ameaças à segurança, né, esses termos aí bem abrangentes, para justificar a execução de pessoas que eles estavam considerando como indesejáveis. E as vítimas, nesse caso, eram descritas nesses relatórios dos nazistas e do exército como saqueadores,
partisans, bolchevistas, elementos perigosos, né? Ou seja, todos termos muito amplos que ajudavam não só a identificar essas pessoas, né, dentro desse contexto amplo, mas também a justificar a violência contra pessoas inocentes como uma violência necessária para o esforço de guerra, né? Como se aquele não fosse um momento normal, né? Era um momento de guerra, então medidas anormais poderiam ser tomadas. Mas isso significa também que a gente está falando de uma lógica, de uma linguagem em relação a essas vítimas que é muito distinta daquela que foi empregada nos campos de extermínio. Esse episódio de hoje está olhando justamente para esse momento de transição entre uma lógica da violência que está ligada a um momento específico da guerra, em que é preciso, entre muitas aspas, matar as pessoas que representam o impedimento da sua vitória militar, e aí aqui estamos falando de novo, os soldados, os partisans, os sabotadores, pessoas do exército inimigo. Esse momento de transição entre a violência da guerra e uma lógica que é genocida e que não requer uma justificativa instrumental, que não requer, na verdade, uma justificativa. Bom, e aí vamos falar aqui de alguns números, de algumas coisas que aconteceram durante essa operação. Alguns dos primeiros fuzilamentos já incluíam mulheres e crianças, mas ainda assim eram as exceções. Com o passar dos dias e semanas, no entanto, essas exceções começaram a se tornar a regra. No dia 27 de julho, por exemplo, teve uma ocorrência que foi o massacre de Bialystok, não sei como é que fala, em que 2.000 judeus foram assassinados, incluindo um grupo de 500 mulheres e crianças que foram queimadas vivas dentro de uma sinagoga. Outro exemplo, a gente tem uma carta de um membro do batalhão policial de reserva 105, que foi escrita alguns dias depois de agosto, que já falava, citando a carta aqui. Na noite passada, 150 judeus dessa aldeia foram baleados, homens, mulheres e crianças, todos mortos. Os judeus estão sendo totalmente erradicados. Fecha aspas. Vale mencionar aqui que a gente pode acompanhar essa mudança no perfil das vítimas, porque todas essas unidades do exército, da polícia, enviavam relatórios sobre esses massacres para o comando militar, para o comando mais alto. Então essas ações eram conhecidas e elas eram sancionadas. Como os superiores em todos os níveis da hierarquia sancionaram esse tipo de violência, os limites do que era aceitável quando se lidava com a população civil foi cada vez se expandindo mais, O fuzilamento de judeus na União Soviética foi cruzando esses limites e indo para um dos tabus da guerra, que era o assassinato da população civil, principalmente de mulheres e crianças. De acordo com o historiador Jürgen Matthaus, até aquele momento a ideia de assassinar os judeus em massa era vista como politicamente perigosa, potencialmente desestabilizadora e moralmente questionável e também logisticamente difícil. Então, o que esses massacres começaram a demonstrar foi justamente o contrário, Era uma alternativa moralmente questionável, mas questionavelmente para a gente, justificável, politicamente segura e logisticamente, muito pelo contrário, exequível. Então, assim, houve essa mudança de uma percepção do que era possível ser feito e do que poderia ser feito a partir daquele momento com esses massacres que tinham uma justificativa militar. Com o passar dos meses, essas ações que eram localizadas, dispersas e espontâneas nessas aldeias, nessas vilas, foram transformadas em uma política oficial dentro do regime nazista e foi sendo criado um método para esses assassinatos em massa, principalmente através da mobilização dos Einsatzgruppen. Os Einsatzgruppen são muito famosos, se vocês digitarem no Google, eles são responsáveis pela maior parte da literatura sobre extermínio. Eles eram as unidades paramilitares especiais da SS e da polícia e foram originalmente criadas em 1938 para operar como uma polícia de segurança de vanguarda nos territórios recém-anexados, que a Áustria e a Boêmia e Morávia, que tinham sido anexados, se eu não me engano, em 1936. Após o início da Segunda Guerra Mundial, os Einsatzgruppen passaram a atuar também como forças de pacificação e serviço de inteligência. Na campanha da Polônia, esse mesmo grupo começou a assassinar muitos membros da elite intelectual, política e social polonesa. E com o início da Operação Barbarossa e a invasão da União Soviética, as atribuições dos Einsatzgruppen foram ampliadas para incluir principalmente a eliminação dos inimigos políticos e raciais do Reich, no caso, os judeus soviéticos, os comunistas, os Roma, os doentes físicos e mentais. Esse propósito, então, estava perfeitamente alinhado com a função que os aparatos de segurança tinham dentro do contexto ideológico do Terceiro Reich, que era proteger o povo alemão dos seus inimigos. De novo, uma mobilização muito ampla de um conceito.
E os homens da SS, que eram a elite no nazismo, deveriam garantir a sobrevivência da raça ariana acima de tudo. E isso estava acima de qualquer consideração moral, e os inimigos não eram apenas inimigos políticos, né? Afinal de contas, eles eram também e principalmente inimigos raciais. A gente já falou um pouco dos Einsatzgruppen no episódio que nós fizemos sobre os julgamentos pós-julgamentos de Nuremberg, né? Pós o julgamento de Nuremberg, os julgamentos que foram realizados pelo governo estadunidense. A gente falou sobre o julgamento dos Einsatzgruppen, então a gente falou um pouco mais sobre a atuação deles lá, se vocês quiserem conferir. Também está disponível aí no nosso site e em todas as outras plataformas. Bom, voltando aqui ao tema do episódio, para atuar nessa campanha russa, foram formados 4 batalhões dos Einsatzgruppen, A, B, C e D. Cada um deles era designado a uma região e a uma divisão do exército. A função desses Einsatzgruppen era seguir na retaguarda da Wehrmacht, né, do exército alemão, e tomar o controle dos territórios conquistados pelo exército à medida que as tropas fossem avançando pela União Soviética. Como eu já mencionei anteriormente, inicialmente a função desses batalhões era a pacificação, entre muitas aspas, né, ou seja, a eliminação de ameaças de sucesso da operação militar, ou seja, estava mais direcionada a soldados, homens em idade militar, homens judeus em idade militar, comissários do Partido Comunista, ou seja, uma coisa um pouco mais direcionada para a questão da guerra. Mas a partir de agosto de 1941, esses batalhões dos Einsatzgruppen passaram a atuar orientados por essa política genocida que era, fundamentalmente, né, o objetivo era exterminar todos os judeus da União Soviética. O modus operandi das unidades dos Einsatzgruppen era relativamente simples, né? Assim que o exército alemão liberava uma área, esses esquadrões se dirigiam àquele setor e, com a ajuda também, importante mencionar, de colaboradores locais, eles reuniam todos os judeus daquela região. Os judeus, então, eram levados para áreas um pouco mais remotas, geralmente aí nos arredores das cidades, onde covas haviam sido previamente cavadas, geralmente por prisioneiros de guerra soviéticos. Em seguida, essas pessoas eram forçadas a se despirem, a entregarem todos os seus pertences à SS e eram fuzilados em grupos de 10 ou 15. Como muitos judeus conseguiam escapar dessas batidas, né, os esquadrões móveis também passavam várias vezes pela mesma área para garantir que tinham eliminado todos os membros das comunidades judaicas locais. Isso é uma coisa que o Otto Ollendorff fala bastante no julgamento de Nuremberg, porque ele aparece lá como testemunha da acusação, e ele fala sobre esse processo, afinal de contas ele era, né, um dos membros do mais alto escalão da SS, e ele fala sobre esse processo de colocação das pessoas em grupos para matar nessas covas. Uma outra coisa que a gente já falou também em outros episódios, a gente fez um episódio sobre a arqueologia do Holocausto, em que a gente aborda justamente as questões de pesquisadores que começam a pesquisar essas covas, né, os restos mortais, né, que estão nessas covas onde foram feitas esses extermínios, né, em massa nesse momento aí da guerra. Então também é um episódio que é legal vocês assistirem, vocês ouvirem, né, desculpa, se vocês tiverem interesse por esse processo. Inclusive, o Otto Ollendorff menciona várias vezes que a operação era realmente simples, né? Não era nada difícil de ser feito, assim, burocraticamente ou sistematicamente, não era difícil de fazer, né? Se era moralmente difícil ou não é outra questão, mas, assim, o aspecto estrutural não era difícil. Bom, enfim, os Einsatzgruppen não foram os únicos a participarem desse tipo de ação, né, que a gente está falando aqui, de extermínio. Outros grupos militares também foram mobilizados, como os batalhões da Polícia da Ordem, as Waffen-SS, a Reserva Militar, e também a gente tem a participação de perpetradores de outras nacionalidades que começaram a colaborar com os nazistas. Já mencionei aqui na entrevista que a gente fez com Christopher Browning, porque ele tem um livro que se chama Ordinary Men, Homens Normais, Homens Ordinários, em que ele pesquisou a atuação desse batalhão de Polícia Reserva 101, que não era parte da SS, por exemplo, mas que ainda assim, né, atuou ativamente para esse processo de extermínio. Ainda assim, né, os Einsatzgruppen são muito conhecidos, né, são infames aí pela dimensão da parte que eles tiveram nesse processo. Os 4 batalhões juntos não tinham mais do que 3.000 homens mobilizados, porém, até 1943, eles já haviam assassinado cerca de 1 milhão de judeus soviéticos. Os assassinatos em massa perpetrados pelos Einsatzgruppen foram o primeiro passo nessa virada de chave da política do regime nazista em relação aos judeus.
o primeiro passo para a solução final, né, para a chamada solução final, e o primeiro passo desse processo de genocídio englobando a Europa inteira, né, só que no caso a União Soviética foi usado como esse cenário de teste, né, para ver como que ia ser. Bom, gente, para encerrar o episódio, vamos falar um pouco sobre um último aspecto desse processo de início de genocídio, né, que é o aspecto psicológico, porque ele faz uma conexão com o tema do nosso próximo episódio. Em termos de números, o método desses esquadrões da morte, né, da Einsatzgruppen, era extremamente eficiente. No entanto, se a gente for pensar, o impacto psicológico que os massacres causavam nesses perpetradores era muito severo. Mesmo os SS mais convencidos da necessidade de exterminar todos os judeus aí da face da Terra, do planeta, não conseguiam, de maneira geral, assassinar, por exemplo, crianças a sangue frio sem ter nenhuma repercussão psicológica sobre isso, né? Os nazistas, inclusive, anteciparam isso até um certo ponto. O próprio Himmler tinha uma série de recomendações para os líderes desses esquadrões, aí citando o historiador Matthaus. Abre aspas. Os comandantes de batalhão e chefes de companhia devem providenciar acomodações especiais para o cuidado espiritual dos homens que participam de tais ações. As impressões do dia devem ser obscurecidas por reuniões sociais. Além disso, os homens devem ser continuamente instruídos sobre a necessidade de medidas causadas pela situação política. Fecha aspas. Isso também é uma coisa que o Johann Chapottot, fala bastante no livro dele sobre The Law of Blood, né, que a gente já mencionou aqui milhões de vezes quando ele está tratando desse processo de colonização do leste. Também temos uma entrevista com ele no nosso canal do YouTube, se tiverem interesse, ele aborda mais sobre isso na entrevista. Está no nosso YouTube. Mas mesmo com esses cuidados, entre muitas aspas, que os nazistas tinham com essa questão, a proximidade com as vítimas era de fato muito grande, né? E nem mesmo os nazistas conseguiriam aguentar esse estresse psicológico da situação por muito tempo. E isso diz respeito a uma coisa que a gente sempre diz aqui, né? Os perpetradores, eles eram pessoas comuns, eles eram pessoas normais, né? Também por isso que o livro do Christopher Browning chama Ordinary Men, né? São homens comuns. E pessoas comuns não são capazes, de maneira geral, de cometer atos como esse sem algum tipo de repercussão, né? Nem que seja uma repercussão psicológica. É claro que isso não exime os perpetradores da responsabilidade pelos crimes que eles cometeram, mas isso simplesmente, acho que contextualiza as ações desses homens como ações humanas, né? No final das contas, o próprio Himmler chegou à conclusão que os fuzilamentos não eram o método mais efetivo ou humanitário de conduzir o assassinato em massa dos judeus. Obviamente, né, ele não estava aí preocupado unicamente com a saúde mental, entre muitas aspas, dos perpetradores, né, mas a necessidade de buscar um método alternativo que pudesse preservar mais esses soldados foi justamente o que levou à criação das câmaras de gás e dos campos de extermínio, né, que realmente tornaram esse processo muito mais burocrático e sistematizado, de modo que não havia essa proximidade entre a vítima e o perpetrador. Mas isso é assunto do próximo episódio, quando a gente for falar sobre a Operação Reinhardt e a criação dos campos de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos na próxima. Beijo, tchau!